Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Prática de Desenvolvimento de Software. Bom, então na última aula a gente avançou muito, né? A gente viu como que faz para passar dados do nosso formulário, né, para a próxima página que vai fazer o processamento desse formulário, né? Então, pessoal, o que acontece? Vou deixar aqui o banco de dados aberto para a gente nos organizarmos, né? Então, como que a gente parou? Qual foi o ponto que a gente parou na aula anterior, né? A gente conseguiu inserir alguns dados na nossa tabela, tá? Hoje nós vamos trabalhar a questão de exclusão, né? De alteração e também vamos entrar em consulta, ok? Não necessariamente nessa ordem. De repente a gente vai fazer primeiro aqui uma consulta, ok? Bom, vamos fazer uma revisão então? Ó, então a gente tem, vou abrir aqui o nosso formulário, né? Localhost, PO e página 1, certo? Esse é o nosso formulário, tá? Que é essa nossa página aqui. Então o que a gente precisa revisar? O action, né? Para onde essa página, esse formulário vai chamar, né? Para onde que ele vai? A gente colocou para ir para page2.php, que é essa aqui, né? Método post, tá? E aqui a gente tem duas variáveis, nome completo e e-mail. Podemos chamar de variável, podemos chamar de campos, né? De formulário, tanto faz. Bom, chegando na página 2, o que acontece? Aqui a gente tem uma página simples HTML, né, para exibir algum resultado. E aí a gente tem aqui as variáveis que a gente inseriu para fazer a conexão com o banco de dados, né? A gente usou duas funções do PHP, que são a MySQL Connect, com dois N's, e a MySQL SelectDB, né? MySQL Connect. Bom, depois disso, o que a gente fez? Certificamos, né, que a nossa conexão com o banco de dados estava estabelecida, né? Capturamos nossas variáveis que vieram do formulário, né? Preparamos a nossa string de inserção no banco de dados, né? E executamos de fato a nossa query em SQL, ou seja, MySQL query, passamos a conexão como parâmetro, como primeiro parâmetro, e depois a nossa string de inserção totalmente preparada, né? Então, só para clarear um pouquinho, ó, tudo que a gente pegou do nosso formulário, que foi o nome e o e-mail, né, estão aqui para ser inseridos, tá? Agora a gente vai fazer o quê? A gente pode, vamos incrementar, né, essa nossa tabelinha do banco de dados aqui para a gente trabalhar com mais dados, né, e fazer outras questões mais práticas aqui no PHP. Lembrando que tudo isso que a gente está fazendo inicialmente é para vocês sentirem, né, como que é o funcionamento. Isso não é ainda programação orientada a objeto. Isso aqui se chama programação estruturada, né? É um paradigma. Depois que a gente estiver dominando e tal, aí a gente vai ajustar todo esse conteúdo para orientação a objetos. Por que eu escolhi assim? Porque fica mais fácil vocês compreenderem, fica mais atrativo do ponto de vista, olha, está funcionando, né? Eu consigo fazer uma coisa para funcionar, né? E depois a gente entra com o paradigma de orientação a objeto, para fazer a reestruturação da programação que a gente fez até o momento, né? Para que ela fique, então, orientada a objeto. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um alter table, tá? Na tabela pessoa, e vamos adicionar uma coluna. Vamos adicionar a coluna dtNAS, que seria data de nascimento, né? E o tipo date, not null, ok?
Acredito que essa aqui seja a instrução correta para a gente fazer isso. Ó, uma query executada com sucesso e a gente volta na nossa tabelinha, né? Atualizamos aqui o nosso table data e aqui está as nossas datas de nascimento, ok? Lembrando, pessoal, que toda vez que a gente fizer algum tipo de alteração, né? Seja no banco, seja no código, a gente tem que estar com esses dois caras alinhados, né? Então aqui o que eu preciso fazer, ó? Aqui eu vou copiar isso aqui, né? Eu vou dar um espacinho aqui para ficar mais tranquilo de ler, né? Aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, data nascimento, né? Então eu estou adicionando uma nova variávelzinha no meu formulário. Ela é do tipo date, tá? Do tipo data, né? E o nome dela vai ser dtnas, tá? Porque eu opto assim porque fica mais fácil, olha só. dtnas aqui no banco, dtnas aqui na página 1 e vou inserir a dtnas aqui na página 2, tá? Então eu acrescento a minha variável aqui dtnas, aqui dtnas, tá? E aqui a gente coloca a nossa dtnas, dólar dtnas, certo? Opa, dtnas. Então, aparentemente está tudo ok, é para dar certo nossa inserção, né? Então vamos dar um Ctrl S aqui, Ctrl S aqui, né? O banco já está ok e agora a gente vai fazer uma tentativa aqui de inserção. Então, por exemplo, Érica da Silva, opa, Érica não, vamos colocar, tanto faz o nome aqui, Érica da Silva, né? E-mail erica@gmail.com e data de nascimento aqui, de repente a gente pode colocar, deixa eu ver, tá muito grande a visualização, ó, hoje, tô achando que tá grande ainda, agora sim, ó. A gente pode voltar aqui, ó, no preenchimento, 2000 e, sei lá, 2021, aqui volta para cá. Ó. Então eu posso colocar que ela nasceu de repente em, sei lá, 1977, né? Fevereiro e dia 23. E agora a gente pode salvar os dados, né? Ó, registro inserido com sucesso. Vamos lá no banco verificar isso, né? Então a gente atualiza nossa table data aqui, tá lá, 1977, 02, 23. Então depois que a gente pega o jeito, né, pessoal, que a gente organiza as ideias no papel, né, ou melhor dizendo, no computador, a gente consegue deslanchar, né? A gente consegue fazer os nossos sisteminhas. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha só. Aqui a gente tem uma variável conexão, né, recebendo tudo isso aqui, né, MySQL Connect e tal, banco de dados, e a gente pode ver o que tem dentro dela, tá? Já já vocês vão entender por quê. Olha só, se eu fizer um printr na minha variável conexão, né, olha só, eu vou fazer um exit aqui para parar o código e a gente vê o que tem dentro dessa conexão. Então lá, aqui na registro inserido com sucesso, eu vou fazer um recarregar ou então submeter os dados do formulário de novo para ver o que acontece, né? Olha só, eu tenho um objeto, né, do tipo MySQLi, tá? Eu tenho vários parâmetros aqui, inclusive, por exemplo, aqui, ó, o server info, que seria a versão do banco de dados que eu tenho instalado aqui, né, no Vertrigo, que seria a 5.7.25, né? E tem uma série de outros parâmetros. O que significa isso? Significa que eu tenho uma conexão ativa com o banco de dados. Só que no PHP, né, assim como em todas as outras linguagens de programação, toda vez que a gente abre uma conexão com o banco de dados, ela precisa ser fechada, né? E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Toda vez que a gente fizer uma conexão com o banco, ela tem que ser fechada. Abre e fecha, né? Então o que a gente vai fazer, ó? Aqui, né, a gente vai fazer, depois
que a gente lidar com o nosso banco de dados, o que, que a gente vai fazer? A gente vai eliminar a conexão, né? Então, a gente vai chamar uma outra função do MySQLi, né? Que é a MySQLi close. MySQLi close, tá? Isso aqui fecha a conexão do banco de dados. Mas o que, que eu tenho que passar como parâmetro? Eu tenho que passar a minha conexão, né? Para fazer o fechamento dessa conexão. Aí é o seguinte, pessoal, ó. Eu usei esse printr conexão aqui para saber o que, que tinha lá dentro da conexão, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl X aqui, ou seja, vou recortar ele e colocar aqui depois do meu comando MySQLi close, tá? Para saber se a conexão foi de fato encerrada. Então, vou fazer um Alt Tab aqui e vou só recarregar a minha página, né, para ver o que, que aconteceu. Ó, continuar, printr, não sei o que, tá falando um monte de coisa aqui de não pode acessar o MySQLi, não sei mais o que. Ó, aqui, né, na minha MySQLi Object, né, que é o meu objeto MySQL, tá tudo zerado, né? Tá tudo zerado. Ó. Então, quer dizer que a gente fechou a nossa conexão com o banco de dados, tá? Então, nova funçãozinha aprendida, né, que é a nossa MySQLi close, tá? MySQLi close passando o parâmetro conexão, ok? Lembrando que esses nomes, pessoal, vão ser escolhidos por vocês, tá? Não necessariamente precisa ser exatamente isso. Qualquer nome de variável, por exemplo, string, né? Você pode chamar de, por exemplo, instrução SQL, né? Inserção, você pode escolher outro nome. Essas variáveis aqui, por exemplo, você pode colocar var1, var2, var3, né? Isso aqui vai depender de você, né? O que você se sentir melhor para fazer, você faz, tranquilo. Então aqui a gente já tá ok com com o nosso script, né, de inserção, né, do banco de dados, ó, registro inserido com sucesso. Vamos lá no nosso table data e tem lá Érica Silva, né, inserido. O que, que a gente vai fazer agora? No PHP, a gente tem muitas funçõezinhas bacanas, né, de se trabalhar os dados, né? Suponhamos que eu queira fazer um script no banco, aqui, né, no meu sistema, que quando a pessoa preencher o nome minúsculo, ela queira gravar esse nome em maiúsculo, tá? A gente tem formas de fazer isso. Ou a gente prepara isso lá no banco de dados, ou a gente prepara na programação, que é o mais comum, tá? Lembrando que aqui na área da programação, né, do nosso sistema, nós podemos preparar ela aqui tanto via JavaScript, ou seja, na medida que a pessoa for digitando, ela vai transformando em maiúsculo, tá? E também a gente faz isso lá no PHP. A gente pode preparar essa questão aqui no PHP. Então, ó, o que, que eu poderia fazer aqui para fazer esse nome completo ficar maiúsculo, né? Então eu vou falar que nome completo recebe, né, str to upper e passo o nome completo. Ou seja, olha só o que está acontecendo aqui. Nome completo aqui ele vai chegar minúsculo, né? E aí eu vou falar assim, olha, nome completo, ou seja, a mesma variável, recebe nome completo, né? Só que dessa vez é str to upper, ou seja, string passe para maiúsculo, tá? E aí a gente, como eu ensinei para vocês, aquele comandinho maravilhoso que é o exit, o que, que a gente pode fazer para ver se funcionou de fato, né? A gente pode fazer isso aqui, ó, echo, nome completo, né? E exit, tá? Esse exit aqui é excelente, pessoal, para a gente ir ao longo do nosso programa testando o que, que tem dentro de cada variável. E dessa forma a gente consegue descobrir inumeráveis erros, né, de programação. Então eu vou dar um Ctrl S aqui, vou passar um nome aqui, por exemplo, Carmen
do Prado. Percebam que Carmen do Prado ela tá minúsculo, né? E aqui eu vou colocar carmen@gmail.com, que é um exemplo, né? E vou colocar uma data fictícia aqui. Quando eu salvar os dados, olha só o que acontece. Eu tenho Carmen do Prado maiúsculo, tá? Então quer dizer que a nossa str2upper funcionou. Da mesma forma, a gente pode voltar lá e fazer o quê? Ó, vou tirar essa instrução daqui, né? E o e-mail, geralmente a gente grava o e-mail no banco de dados minúsculo, né? Então eu posso fazer a mesma coisa. Ó, e-mail recebe str to lower, né? Converta para pequeno quem? O e-mail. E aí eu faço o quê? Eu faço um echo para ver se o meu e-mail está de fato minúsculo, ok? Então, ó, vou voltar. Aliás, eu nem preciso voltar. Não, preciso, né? Porque eu vou fazer o seguinte, ó. De repente eu fiz assim, ó, Carmen, maiúsculo, né? @gmail.com, por exemplo, né? E aí eu quero verificar isso. Inclusive, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer um echo aqui, um echo nome completo, né? E posso concatenar aqui de repente com um tracinho só para a gente ver os dois parâmetros convertidos, né? Ou seja, aqui vai dar um echo nome completo, concatenar com espaço, tracinho, espaço, né? E aqui embaixo eu faço um echo e-mail, né? Então vocês vão ver tanto o e-mail como o nome completo convertidos, né, ajustados para serem inseridos no banco de dados. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou Carmen com caracteres minúsculos, né, e e-mail com caracteres maiúsculos. Qual que é a intenção lá na programação? Converter aqui para maiúsculo e aqui para minúsculo. Vamos ver se funciona? Salvar os dados, carmen@gmail.com. Cadê o nosso echo, nome completo? O nome completo não apareceu lá. Ah, não salvei, será? Não tinha salvo. Ó. Então, salvar dados, né? Agora sim, Carmen do Prado e carmen@gmail.com. Então quer dizer que funcionou, né? E a gente pode dar isso aqui por encerrado, tá? E aí a gente pode fazer sim a nossa inclusão no banco de dados. Vou só atualizar aqui para executar o restante do script e registro inserido com sucesso. Então, no nosso banco de dados agora vão ser inseridos, né, registros cujo campo nome vai estar em maiúsculo, né, e o campo e-mail sempre em minúsculo, ok? Bom, dito isso, pessoal, vamos ver aqui, né? Então a gente fez aquela questão de olhar o que tem dentro da nossa conexão, né? A gente fez o encerramento da conexão com o banco de dados, né? E a gente aprendeu também a converter para maiúsculo e para minúsculo, tá? Lembrando, pessoal, olha só que bacana, manual PHP. Esse manual PHP aqui na internet, ele tem diversas funções, né? Do PHP mesmo. É muito bacana isso aqui. Deixa eu ver, referência à linguagem, sintaxe básica, cookies, autenticação. Deixa eu ver aqui o que mais. Função. Deixa eu ver, migrando. Deixa eu ver aqui uma coisa bacana sobre expressões variáveis tipo sintaxe, namespace, referência. Bom, olha só, a gente pode colocar assim, ó, funções PHP para strings. Olha só, funções para string. Então a gente tem aqui, por exemplo, olha só, cadê a nossa str to upper e a nossa str to lower, né? str2, cadê? Ó, cadê ela, gente? Tem muita função para PHP aqui. str2
tá aqui. ToLower e ToUpper, ó, ToUpper. Converte uma string para minúsculas e para maiúsculas, né, respectivamente. A gente pode, ó, contar o número de ocorrências de uma substring, né, dentro de uma string, ou seja, a gente pode contar quantas letras As tem no Carmen, por exemplo. A gente pode retirar os espaços do início e final de um string, isso aqui é extremamente importante, principalmente quando você deixa um formulário de cadastro de login e senha, né? O que vai acontecer? Muita gente que acessa, né, o browser, os programas, os sistemas, eles, pessoal que tem menos habilidade, vamos dizer assim, né, com informática, eles cadastram, por exemplo, um login com espaço no final, né, e isso vai para o banco de dados. Então a gente tem que ser esperto e perceber isso, porque isso é uma coisa séria, né? Às vezes a pessoa faz o cadastro, mas eu não estou conseguindo acessar. Por quê? Por quê? Porque foi um espaço no final ou no começo, né? Então é muito interessante essa parte. Vamos testar aqui uma coisa, ó, só para vocês verem. Lá no nosso código, eu vou fazer uma parada no nome. Eu vou fazer um echo aqui no nome completo, e vou dar um exit, certo? E aí, lá no nosso nome, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, Carmen Prado, e vou colocar alguns espaços aqui no final, né, para vocês verem. Então, salvar os dados, olha só o que vai acontecer. Então, aqui ele já está eliminando completo, né? Mas seria para evitar esses espaços aqui do final, né? Então, o que a gente vai fazer? Além dessa funçãozinha aqui do nome completo, str2upper, a gente pode colocar um trim, tá? Aqui, ó, uma função trim, e passar o parâmetro dessa forma. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando a função trim primeiro, que retira os espaços da minha nome completo, e depois eu chamo a str2upper e converto tudo isso em maiúsculo, tá? E aí eu tenho meu nome completo, por exemplo, ajustado sem espaços, tanto no começo quanto no final. Então, Ctrl S, né, se eu recarregasse aqui, tranquilo, né? Maiúsculo e sem espaço. Então, pessoal, essa parte do manual PHP, ela é muito interessante, vale muito a pena ler, né? A gente encontra muita coisa boa que a gente pode aplicar na nossa prática de desenvolvimento de software, tá? Aqui. Que mais? Tem muita coisa bacana aqui, muita coisa mesmo. Muita coisa, deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui, né? Essa aqui é bastante interessante, ó. Insere quebras de linha HTML antes de todas new lines em um string. Ou seja, quando você tem um campo, né, você registra sua... Vamos supor que você entra lá no formulário de Fale Conosco, né, ou então no Reclame Aqui, por exemplo, e registra lá a sua reclamação. Aí você quer escrever olá, bom dia ou boa noite, sei lá, vírgula. Dá um enter, né? Escreve a primeira frase, dá um enter de novo, escreve outra, dá um enter, escreve de novo mais alguma coisa, dá um enter e finaliza, né? Essa função NL2BR, né? Que ela faz? Ela serve para a gente trazer isso do banco de dados da mesma forma como foi inserido no nosso formulário de contato, né? Então, para usar ela é bem tranquilo, né? Pode clicar aqui nela e aí ela tem aqui um exemplozinho de descrição. Ó. O que a gente vai fazer então? A gente faz isso, né, em NL2BR e passa a nossa variável aqui que contenha o texto, ok? Então, bem tranquilinho, bem de boa de utilizarmos, tá? Então, manual PHP. Bom, que mais que a gente pode fazer agora? Agora a gente vai fazer uma página, né, de listagem desses registros do nosso banco de dados. E eu vou chamar ela de página 3, tá? Página 3. Então eu vou abrir aqui nossa pastinha POO e vou chamar a nossa página de
page 3. O que eu vou fazer? Eu copiei a page 2 aqui para ter um código um pouquinho mais avançado, né? E aí, o que eu vou fazer? Ó? Vou até dar um títulozinho aqui, ó. Meus registros, por exemplo, né? Aí eu já tenho aqui a minha conexão, né? Tudo pronto, tá? Conectado, bonitinho, né? E aqui eu não vou usar mais esses caras, certo? Não vou usar. O que eu quero daqui para frente? Vou apagar isso aqui também, quero buscar os registros do banco de dados. Só isso, tá? Só isso, por enquanto. Então essa inserção aqui, essa inserção não, vai ser, nós vamos chamar essa variável agora de consulta, tá? De consulta. Qual que é a string, a query, né, que eu faço a consulta dos meus registros no banco de dados? Select asterístico from pessoa, tá? Se eu executar isso aqui, eu trago tudo que tem no meu banco de dados. Então, isso é o que a gente vai fazer lá no na nossa página .php. Então, ó, eu vou preparar a minha string, né? E na minha string eu vou colocar esse comando, select asterístico from pessoa. Faço ponto e vírgula aqui. Bom, eu tenho a minha conexão estabelecida, né? Tenho o meu banco escolhido. O que eu vou fazer agora? Uma variável consulta recebe a MySQL query, passo a conexão e passo a minha string para fazer a consulta lá no banco de dados. Beleza, até aqui tranquilo, né? Aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dar um print R, tá? Na minha consulta, para ver o que tem dentro dela, tá? E aí eu faço aqui um exitzinho, né? Lá na minha página 1, né, eu posso colocar um link aqui, posso colocar ele aqui, ó, inclusive, a href page 3.php. E posso falar assim, ó, listar registros, né? Aqui eu faço um BRzinho, né, para fazer uma quebra de linha, beleza. Ctrl S. Então lá na minha página, né, na página 1, eu já tenho um linkzinho que vai me levar para a página 3, né, .php. Quando eu clicar nela, ó, já está lá então o nosso MySQL Object, tá? Vamos interpretar esses campos aqui. O mais interessante, ó, número de linhas, né? 7. Isso significa que trouxe 7 registros, né, do banco de dados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então quer dizer que tem registros dentro da nossa consulta, né? Desse objeto que o MySQL retornou para nós. Agora qual que é a nossa função? É a gente entrar nesse objeto, né? Entrar dentro desse objeto do tipo vetor, né? E fazer a quebra disso, para a gente ver como é que vai ficar os nossos dados listados, né? Então, uma vez feito isso aqui, vamos tirar isso, né? O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma estrutura de repetição, né? O while, né? Que a gente aprendeu, para fazer essa quebra, tá? E trabalhar com esses registros, ok? Então, o que nós vamos fazer? Lembra aqui, ó, que consulta é o nosso vetor, que já está com todos os dados lá dentro. Nós precisamos quebrar esse consulta, né, e exibir os dados na nossa página. Então o que a gente vai fazer? While, tá? While, a gente vai fazer assim, ó, linha, recebe. Por que linha? Por que linha? Vocês vão entender já já. Ó, linha, eu estou me referindo a cada linha dessa, ó. Então, essa linha aqui vai ter o registro 3, o nome Paulo Freire, o e-mail tal e a data de nascimento tal, certo? Certo. Então, linha recebe uma funçãozinha do PHP novamente, que se chama MySQLi fetch array, tá? Assim, MySQLi fetch array, ok? Com esses underlines aqui, lógico, né? E aí, aqui, o que a gente vai passar? A gente vai passar a nossa
conexão, não, nossa conexão não. A gente passa apenas nossa consulta. Deixa eu ver se é isso mesmo. Só a nossa consulta. Então, o que que eu vou fazer? Olha, variável linha vai receber um array, tá? Um array com a primeira linha da minha consulta, tá? Ou seja, quem que é a minha primeira? 3, Paulo Freire, não sei o que, data zerada, certo? E aí aqui eu abro a chave, fecho chave para mim trabalhar esses dados, né? Então qual que é o meu interesse? Não é exibir? Então eu vou fazer um echo aqui, né? Vou fazer um echo aqui, o meu linha aqui, né? Na primeira execução do nosso laço, da nossa estrutura de repetição, a linha vai ser um vetor, certo? Como que a gente exibe vetor? Então a gente coloca aqui linha, né? Que é um vetor. Eu posso chamar isso aqui, para facilitar o entendimento de vocês, ó, vetor linha, por exemplo, né? E aí aqui eu posso colocar o vetor linha, tá? O que me interessa lá dentro desse vetor linha? Vou colocar o colchete, aspas simples e nome, tá? É isso que me interessa lá dentro, ok? Aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer um ponto e vírgula, só que antes eu vou concatenar, posso, aspas duplas mesmo, não tem problema, ou simples, né? Vou concatenar um BR para fazer quebra de linha, ok? Só isso. Então vamos ver se funciona? Ctrl S, tá? Ctrl S e F5 aqui. Então a gente trouxe Paulo Freire, Daiane dos Santos, Érica, Eric, Carmen, tá? Então quer dizer que os nossos registros do banco de dados funcionaram, né? Estão aqui com a gente. Podemos incrementar? Podemos. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer um echo, tá? Em vez do nome aqui, a gente pode trazer o nosso ID. Aí a gente pode concatenar, né? Olha só. Concatena com o mesmo conteúdo, só que dessa vez a gente vai colocar aqui o nome, ou seja, é os campinhos da nossa consulta do banco de dados, ó. O ID, o nome, depois o e-mail, depois DTNAS, né? Só que a gente tem que colocar isso aqui de uma forma organizada. Por quê? Porque olha só, Ctrl S, quando eu fizer Ctrl S, né, e vim aqui recarregar, olha só, 3, não sei o que, né? A gente tem que pôr um tracinho, um negócio assim, né, para ficar bonito. Então o que a gente vai fazer, ó? Que a gente pode concatenar isso com, pode ser um espaço, tracinho e espaço, né? Ou então a gente pode colocar um... Bom, enfim, isso aqui a estética vai de vocês, né? A gente pode colocar agora o nosso e-mail, né? Aí a gente concatena aqui com o nosso e-mail, tá? E-mail. E por fim, a nossa data NAS, tá? Ponto DTNAS, na verdade, né? DTNAS, ok? DTNAS. Então, ó, olha só como vai aparecer sem formatação. Ó, os IDs estão aqui, normal, né? Paulo Freire, papapá. O e-mail tá aqui e a data de nascimento tá aqui, né? Então, o que a gente tem que fazer agora? Vamos colocar isso aqui pelo menos mais ordenadozinho, né? Nome, então eu vou concatenar aqui com, por exemplo, esse caractere, tá? Eu vou diminuir aqui para vocês verem o que eu estou fazendo, ó. Concatenei assim, né? Aí aqui eu vou concatenar da mesma forma, tá? Com pipe, né? A gente chama isso aqui de pipe. E pronto. Então, Ctrl S, tá? Vamos lá no nossa página e aqui tá bem concatenadozinho, tranquilo, né? Paulo, como que eu faço? Tá estranho, né? Tá feio, né? O que eu posso fazer aqui para melhorar isso? Eu posso jogar isso dentro de uma tabela, tá? Tabelinha HTML. O que a gente vai fazer então? O while é a nossa instrução que vai repetir tudo que a gente quer que apareça vindo do banco de dados, certo? Então o que a gente vai fazer?
De fora do while aqui, né, a gente vai colocar o início da nossa tabela, né? Pode ser dentro do PHP, fazendo com a instrução echo, né? E aí é que a gente faz uma table, não sei o que. Ou a gente pode fechar momentaneamente a nossa tag PHP e abrir ela aqui, né? E aqui nesse intervalo, que não é PHP, a gente faz o nosso HTML, tá? Tanto é que a gente faz isso e ele já formata sozinho, tá? Tanto faz isso aqui vocês utilizarem. Isso fica a critério de vocês. Então o que eu vou fazer aqui? Table, vou fazer uma tr, né? A primeira linha que é os meus cabeçalhos, tá? Aqui eu vou colocar um idif de 80%, por exemplo, tá? E aí aqui vou finalizar minha tr, né? E aqui eu vou colocar as minhas colunas, né? As nossas TDs. Nas nossas TDs, eu vou colocar todas com a line center, tá? São os meus títulos. Então, quantos títulos de coluninhas que eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então, eu vou colocar 4 colunas e mais uma coluninha para uma coisa que vocês vão ver e entender o que que é. Aqui eu vou falar então que eu tenho o meu ID, né? Posso colocar um cerquilhazinho assim, ó, para a pessoa entender que é um código, né? Tanto faz. Aqui eu tenho meu nome completo, né? Aqui eu tenho meu o quê? E-mail, meu e-mail, tá? E aqui eu tenho minha data de nascimento. Aqui eu vou dar o nome de ações, tá? Porque vai ser os botõezinhos que a gente vai usar para excluir ou editar o registro, ok? Beleza, então a gente tem a nossa table iniciada, temos a nossa linha com todas as colunas aqui dentro. Vamos fechar a nossa table para não dar confusão, né? Aqui, ó, fora do nosso while, a gente fecha a nossa table. Eu posso fazer assim, ó, já que é uma tagzinha simples, né? Eu posso fazer ela no meu próprio echo aqui, que vai dar certo, né? Ou seja, o browser não interpreta o HTML, né? Então ele vai fazer o que, ó? Ele vai interpretar a criação da table, né, com a linha e várias colunas, né? Vai rodar esse while e depois vai imprimir o nosso final de tabela aqui, né? Posso fazer dessa forma aqui? Fecho o PHP, abro o PHP? Posso, tranquilo, não tem problema, tá? Então Ctrl S para salvar o que a gente já fez, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as linhas que vão se repetir aqui dentro, tá? Então o que a gente vai fazer, ó? A gente pode pegar isso aqui, né? Só que eu vou... Bom, eu vou diminuir aqui um pouco o zoom para vocês verem, né? Para vocês entenderem o que vai acontecer. Eu vou dar um echo, tá? Vou abrir e fechar minhas aspas e vou dar um enter aqui para ficar mais fácil visualizar, tá? Aqui dentro do meu echo, já com a minha aspas, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o meu código, né? Meu código HTML. Aqui eu já fecho a minha instrução echo, tá? Para ficar tudo certinho. Aqui, o que me interessa aqui? O meu código, me interessa ele estar alinhado na parte central? Interessa. Então eu vou manter o Align Center, né? Fazendo o escape da nossa aspas duplas, ok? O nome completo, geralmente a gente deixa ele alinhado à esquerda, tá? À esquerda. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer isso, vai tirar. Nosso e-mail também vai ficar alinhado à esquerda, então a gente tira o Align Center. Data de nascimento é interessante a gente deixar centralizado, tá? Então a gente deixa aqui centralizado. E o ações a gente deixa aqui também centralizado. E a gente coloca aqui um excluir, um editar, né? Aliás, um editar e um excluir, ok? Só para aparecer lá
na nossa tabelinha. Aí, basta eu pegar tudo que eu fiz aqui embaixo e transferir para cá, né? Então, o que eu vou fazer? Ó, vetor linha campo ID, ele vai ficar aqui, ok? Vai ficar aqui. Vetor linha nome, onde vai? Vai ficar aqui onde é o nome completo, né? Estou preenchendo minhas coluninhas. Vetor linha e-mail, onde vai? Vai ficar aqui no lugar da palavra e-mail, certo? Vetor linha DT-NAS, vai ficar onde? Vai ficar aqui onde está a data de nascimento. Então, beleza. Vou dar um diminuir aqui. Então aqui já está tudo certo. A gente elimina esse eixo aqui e pronto. A gente tem a nossa linha de repetição, né, configurada com nossos dados do banco de dados, ok? Tranquilo? Bom, Ctrl S, vamos ver se funciona, né? Então Alt Tab e vamos recarregar. Tem um erro de sintaxe na linha 36. Vamos ver o que é. Linha 36. Então aqui eu tenho um eixo, né? Tenho um eixo TD, papapá. Eu acredito que seja isso aqui, mas não sei, vamos ver. Vou colocar aspas duplas, tá? E vamos colocar um pontinho para concatenar. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, pontinho, aspas duplas, certo? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, aspas duplas, pontinho, pontinho, aspas duplas. Aqui é a mesma coisa, aspas duplas, pontinho, pontinho, aspas duplas. De novo aqui. Pronto. Acredito que assim a gente consiga eliminar o erro, né? Então, Ctrl S, vamos ver. Pronto, agora sim a gente tem uma tabelinha mais organizada. O que eu vou fazer aqui para vocês verem ela de fato? Ó, eu vou colocar um border 1, né? Vou colocar ela com 100% de tamanho, tá? E dar um Ctrl S. E atualizar aqui de novo. Então a gente tem agora, né, tudo normal aqui, os nossos registros na nossa tabelinha, tá? Temos o ID, temos o nome, e-mail, data de nascimento e nossas ações de editar e excluir, ok? Bom, 42 minutos, dá para a gente avançar um pouco mais. Vou ensinar agora a formatação dessa data, tá? A gente vai trabalhar com a funçãozinha do PHP que se chama substring. Então, mas antes eu vou fazer o seguinte, ó, só para a gente revisar o que aconteceu aqui. Pensem, isso aqui é um algoritmo, né, uma sequência de passos para você conseguir chegar no resultado, né, possível, no resultado que você quer. Então a gente tem, primeira coisa, determine os nomes das nossas variáveis de conexão com o banco e escolha do banco de dados. Segundo passo, conecta no banco de dados, escolhe o banco de dados que eu quero trabalhar, né? Terceiro passo, preparo a minha string de consulta no banco de dados. Quarto passo, executo minha consulta no banco de dados, passando o parâmetro conexão e a minha consulta de fato. Quinto passo, crio uma tabela, né, com uma linha inicial de cabeçalho e 5 colunas, porque 4 são meus dados do banco de dados e a quinta vai ser as ações que eu vou tomar, tá? Sexto passo, preparo um laço de repetição, que é o nosso while, né? Preparo aqui a minha consulta que eu tinha feito aqui em cima, né? Na forma de vetor, tá? Quebro esse vetor, né? Aqui dentro do meu while, sexto passo ou sétimo, não sei, perdi a conta, a gente cria uma linha, né, que vai se repetir durante o conteúdo que a gente tem
trazido do banco de dados, né? E aqui a gente distribui cada elemento na sua coluna específica, ok? Sétimo ou oitavo passo, fecho a minha tabela. Oitavo ou nono passo, fecho a minha conexão com o banco de dados. Básico, tranquilo, né? Aqui, por que não funcionou aquela hora da forma como estava? Porque aqui eu tenho utilização de aspas simples, tá? Eu tenho variável, eu tenho colchete e utilização de aspas simples dentro de uma aspas duplas. Então, assim, não funciona muito bem, né? Preferi fazer isso aqui, né? Jogar as variáveis para fora das minhas aspas duplas aqui, né? Porque aí eu tinha certeza que iria funcionar. Na dúvida, pessoal, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ir tirando, fazendo os testes, né? E ir vendo as cores, né? Olha, tá, o pontinho aqui tá rosa, então quer dizer que a minha concatenação aqui funcionou, né? Se eu tirar essa aspas duplas aqui, ó, voltou para amarelo, aqui coloriu de novo, tá? Tem alguma coisa errada, né? Então, a sintaxe, o colorido, ele vai te informar se você está se você está programando corretamente, né? Questões estéticas, né? Você pode colocar, por exemplo, aqui, ó, tudo negrito, os nossos títulos, né? Isso aqui vai depender da sua criatividade aí. Por exemplo, eu posso fazer aqui bem rapidinho, ó, style, background color, tá? Background color. Eu posso colocar aqui um cinza, por exemplo, tá? Background color cinza. Aqui, só para visualização, né? Olha só, fica mais harmonioso, né? Mais bonitinho, informando que tem o título. Eu posso colocar aqui, por exemplo, fonte, weight, bold, né? Que é negrito. E aí eu tenho uma coluninha negritada, né? Olha só que legal. Então esses pequenos detalhes vai ajudando a gente se organizar, né? Posso fazer aqui também, aproveitar, né, no CSS, posso fazer um padding de, por exemplo, 5 pixels, né, para ficar mais afastadinho da margem, né, da margem em cima, da margem de baixo. Posso colocar aqui 10 pixels, vamos ver, não deu resultado com 5. Com 10 também não, padding 10px, vamos colocar um 30 aqui para ver o que acontece. Ctrl S, F5, não aconteceu nada. Então esse parâmetro aqui de padding, ele tem que ir em cada TD, tá? Para a gente fazer isso funcionar, ó, a gente abre uma tag style aqui, né? E coloca o padding aqui dentro, né? Vou colocar 10 só para organizar, e aí aqui a gente consegue preparar o nosso padding, né? Porque é esse espaçamento em cima, embaixo, dos lados, né? Para ir ficando mais harmonioso a nossa tabelinha, né? Olha só que bacana. Vai tomando o jeito de tabela, né? Aqui a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer a mesma coisa. Lembrando que eu posso fazer isso em apenas uma coluna, tá? Olha só. Style tá só na minha coluna, na primeira coluna, não preciso fazer nas outras. Por quê? Porque ele segue o estilo da primeira, né? E tem coisa que não funciona na TR, mas funciona na TD e vice-versa, né? E vocês vão testando. Pode fazer isso direto no arquivo CSS. Eu estou fazendo aqui para vocês verem que a customização, o layout, o visual, ele é muito importante, né? Então, fica aí esse pequeno detalhe. O que a gente vai fazer aqui agora? Aqui ó, falta a formatação da data para um formato mais adequado, né? Isso aqui é formato de banco de dados. Então o que a gente vai fazer? Aqui, dentro do nosso while, né, que é onde a nossa data está se repetindo, o que a gente vai fazer? A gente vai preparar ela, tá? Quem que é ela? O nosso vetor linha DTNAS, certo? Essa variável aqui precisa ser preparada para a gente mostrar para o usuário ela assim, tipo dia, mês e ano, certo?
Então a gente vai usar uma funçãozinha que é a substr, tá? Aqui ele já informa dois parâmetros. Primeiro a string e depois o que a gente quer fazer, né? Quem é a nossa string que a gente vai trabalhar? A nossa variável, ok? E aí, onde eu começo e onde eu paro, né? Aí a gente precisa fazer essa continha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui é a posição 0. Deixa eu aumentar aqui. Aqui é a posição 0. Então, posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Eu tenho 10 posições. Então, o que eu quero primeiro? Eu quero o dia, que está aqui no finalzinho, não é? Então, o que eu vou fazer? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 começa no 8. Né? Começa aqui no 8. E eu vou pegar duas, tá? Então vamos lá na nossa programação e quero falar assim, ó, começa no 8 e pega duas. Pegamos o dia, né? Que mais? Concatena com o barrinha, tá? Concatena com barrinha. Aí eu repito isso aqui, né? Concatenado, lógico. Ó. Aí eu vou começar, eu quero o mês, não é? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. Começa no 5 e pega 2, certo? Então começa aqui no 5 e pega 2. Ok? Eu não tenho certeza agora se é o 5 ou se é o 6 aqui, ó. Se é o 5 ou se é o 6. Mas na dúvida a gente se organiza depois. A última fase é concatenar com barrinha assim, concatenar com substring de novo. Aí a gente começa no 0 e pega 4 itens, né? Por que 4 itens? São os 4 primeiros, ok? Os 4 primeiros. Então, teoricamente, a gente já tem a nossa data preparada, né, para ser mostrada para o usuário. O que eu preciso fazer agora? Jogar todo esse conteúdo dentro de uma variável, né, que eu posso chamar de nova data. Ou então data formatada. Data formatada, ok? Só isso. Só isso tudo. Mas isso aqui com o tempo a gente vai aprendendo, tá, pessoal? Não se preocupem. O que a gente pode fazer aqui, ó, para ficar mais organizado visualmente, ó? A gente pode fazer isso aqui, ó, para vocês depois estudarem e entenderem o que foi feito, tá? Agora, como a gente tem essa data formatada aqui, né, a gente poderia exibir o conteúdo dela ou jogar ela aqui dentro para ver se está de acordo com o que a gente programou, né? Então aqui eu vou copiar esse data formatada e vou jogar aqui no lugar do meu conteúdo do vetor, tá? Porque eu quero exibir a nossa data formatada. Então Ctrl S, tá? Vamos lá ver se deu certo, né? Vou voltar aqui nosso zoom e fazer um refresh, tá? E aí sim a gente tem a nossa data completamente formatada de acordo com os padrões que a gente conhece de data de nascimento, né? Então, significa que nossa pequena programaçãozinha aqui deu certo. Dá para fazer isso no banco de dados, né? Na nossa query lá, na nossa consulta? Dá, tranquilo, tá? Então, fica aí a dica, né? Para a gente se organizar em relação à formatação. Detalhe interessante, ó, aqui, já que eu não tenho colchete e aspas simples, eu posso simplesmente apagar isso e isso e apagar isso e isso, que não vai mudar em nada, tá? Aqui simplesmente a gente tem uma variável normal dentro de uma aspas duplas, tá? Então Ctrl S, vamos lá ver só se não mudou nada, né? Então quer dizer que deu certinho o nossa programação. Agora vamos fazer o que? Vamos checar se o nosso registro aqui está ok, né? Ó, vamos voltar para a nossa página 1, né? E a gente vai colocar o nome aqui, por exemplo,
Sebastião, né? Minúsculo, Sebastião Nogueira. Vou colocar um sebastião@gmail.com, né? Inclusive vou colocar isso aqui maiúsculo para ver, né? Simulando um erro. E vou colocar a data de nascimento dele no dia 7 de outubro, né, de 2020. Vou salvar os dados. Então a gente tem aqui registro inserido com sucesso. Quando a gente volta para a nossa página 1, né, e vai em listar registros, né, olha só, tá aqui o Sebastião Nogueira, sebastião@gmail e tal, 7/10/2020. Então, registro inserido com sucesso, tudo tranquilo. Depois desse errinho aqui, ó, a gente pode se organizar, tá? Para ir lá no PHP e fazer alteração, tá bom? Para fazer alteração, porque o str2 upper lá não está na página 2, str2 upper, ele não está pegando o caractere especial, né? O caractere com acentuação. Então é só a gente se organizar e fazer esse pequeno ajuste. Mas o interessante, né, para finalizar a nossa aula, é que a inserção de registros está funcionando corretamente e a nossa consulta de registros também está funcionando corretamente. Então isso aqui é para vocês verem que um sistema ele não é tão assim complicado de ser feito, né? Obviamente isso aqui vai demorar, como eu disse, para vocês, na medida que vocês forem praticando, né, vocês vão pegando as manhas, vão conhecendo mais as funções e vão ficando mais experts nisso, né? Então fica aqui a minha dica, né? Vocês vão conseguir fazer sistemas muito bons, muito complexos até, né, com o passar do tempo. Próxima aula, então, o que a gente vai fazer? A gente vai excluir, tá? Excluir registros e vamos editar registros, ok? Então, até a próxima aula, pessoal.